Muito boa noite para você que está aqui conosco. Eu sou Heraldo Pereira e hoje o Jornal das 10 é especial, começando aqui direto da Central das Eleições, porque nessa semana nós vamos entrevistar os candidatos à presidência mais bem colocados na última pesquisa. Hoje o nosso convidado é Ciro Gomes, do PDT. E você vai ver também. Nos primeiros 5 meses de 2018, o investimento público em saneamento básico foi o mais baixo para o período dos últimos 6 anos. A Procuradoria-Geral da República denuncia 26 pessoas suspeitas de fraudes no Ministério do Trabalho por organização criminosa. Estados Unidos e México fecham uma parceria que pode enterrar de vez o NAFTA, o Acordo Americano de Livre Comércio. Guga Chakra explica o que isso muda para a economia do Brasil. Os destaques de hoje e a entrevista com o candidato Ciro Gomes, do PDT, em 1 minuto, aqui no Jornal das 10. Por trás de toda a evolução, estamos nós, os redescobridores. Somos questionadores, inquietos, desafiadores. Acreditamos que não existe nenhuma ideia no mundo que não possa ser reinventada, repensada, melhorada. Como evoluir mais? Ser mais eficiente, mais sustentável? É redescobrindo essas questões que estamos vendo outra forma de enxergar o futuro, repensando formas de usar energias renováveis no mundo todo, reimaginando os processos para entregar um minério de alta qualidade, preservando uma área da Mata Atlântica equivalente a 23 mil maracanãs. As descobertas mudaram a humanidade, mas são as redescobertas que estão melhorando o mundo. Vale. Redescobrir é a nossa natureza. O Jornal das 10 abre hoje a segunda rodada de entrevistas com os candidatos à presidência da República mais bem colocados na última pesquisa Datafolha de intenção de voto e que estão aptos a participar presencialmente dessas entrevistas. Luiz Inácio Lula da Silva, candidato do PT, aparece em primeiro lugar na pesquisa, mas o ex-presidente não pode dar entrevistas por determinação da Justiça. Ele está preso em Curitiba, condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Assim, de hoje até quinta-feira, serão entrevistados Ciro Gomes, candidato do PDT, amanhã Jair Bolsonaro, do PSL, Geraldo Alckmin, do PSDB e, na quinta-feira, Marina Silva, da Rede Sustentabilidade. As ordens das entrevistas foi decidida em sorteio feito na presença de representantes de todos os partidos. São 30 minutos de entrevista e nessa segunda rodada nós vamos abordar temas dos programas de governo dos candidatos. Também estão comigo aqui os meus colegas Cristiana Lobo e Merval Pereira e também o Gerson Camarote. Candidato Ciro, boa noite. Muito obrigado pela presença do senhor aqui. Tudo bem? Boa noite, Heraldo. Tudo bem? Muito obrigado a você pela oportunidade, mais uma vez, que a Globo News nos dá. Boa noite a Cristiana, Merval e jornalista Gerson Camarote. Tudo bem. Eu vou a minha Você primeira... é candidato, jornalista? Eu vou à minha primeira pergunta, então, candidato Ciro. A gente estava lendo por esses dias todos o programa de governo do senhor, mas eu notei que ali está dito diretrizes de governo, ou seja, não há um programa de governo. E o senhor já é candidato à presidência da República, essa não é a primeira vez. O senhor ainda não tem um programa de governo, candidato Ciro? Tenho, e é o mais explícito e extenso de todos os candidatos, assim, não por mim, nem por mérito meu, mas é que eu me dediquei aos últimos 2 anos a levantar as melhores ideias, consultar as melhores cabeças do Brasil, da universidade, da política. Frequentei o circuito internacional que reflete sobre o Brasil, mas eu não quero ter a presunção, não é, de colocar em 81 páginas apenas a complexidade do Brasil. Então, por humildade, eu boto na primeira frase de que isso é uma diretriz, é um primeiro rascunho que eu quero que seja melhorado pela crítica da população brasileira. Sabe por quê? Porque existem 1000 questões, não é, que a gente, mesmo tendo cuidado, a gente não dá devida ênfase, especialmente em ambiente de muita fragmentação. Por exemplo, a última frase do meu programa entrou porque uma amiga me lembrou da necessidade de uma política de proteção aos animais.
Evidentemente que isso é uma coisa muito importante, o Brasil maltrata animais, mas eu sequer, dadas as emergências de desemprego, de violência, de informalidade, de nome sujo no SPC, eu confesso que não tinha dado a devida atenção, mas felizmente ainda deu tempo, ao mandar para registro, botar ali uma frase, mas é só uma frase que eu preciso melhorar. Nessas diretrizes, o senhor diz que algumas diretrizes podem ser substituídas. Podem ser substituídas como? Em que momento? Quais são as que podem ser substituídas? Vamos lá, eu propus limpar o nome de 63 milhões de brasileiros que estão no SPC. E fiz de um jeito maroto. Eu quis fazer porque os meus adversários, por regra, não estudam os problemas, entregam a reflexão a técnicos, e esses técnicos não têm o sentimento popular que eu tenho. E aí levamos bordoada de todo tipo. Nesse programa eu estava seguro, fui eu mesmo que preparei, estudei durante mais de um ano, consultei os especialistas, não é merchandising não, mas eu trouxe em primeira mão um manualzinho de como fazer, quanto custa, quais são as garantias. Enfim, é uma coisa relativamente simples de fazer e de entender. Se vamos, entretanto, na crítica tivesse vindo uma coisa devastadora que mostrasse que era impossível, eu ia substituir e dizer isso não é provável, não é possível. Por isso que eu tenho de novo a modéstia de dizer que o meu programa está disponível à crítica, ao aperfeiçoamento do Brasil e do jornalismo também. Berval Pereira. Candidato, no seu programa, na parte de saúde, diz que o SUS tem que ser fortalecido para reduzir filas, permitir cirurgias seletivas e que para isso é preciso investimento. O seu assessor, principal assessor econômico, o Mauro Benevides, esteve aqui na semana passada e disse que está pensando em recriar a CPMF. O senhor pretende recriar a CPMF para a saúde, que foi exatamente o objetivo inicial dela? O Brasil precisa turbinar os motores de reativação do desenvolvimento econômico estrangulado. Essas coisas que eu falo, elas chamam atenção e acabam sendo segregadas, mas há um projeto. Então, o primeiro grande motor é o consumo das famílias, daí a necessidade de limpar o nome das pessoas via refinanciamento das suas dívidas. O segundo motor é restaurar a capacidade de investimento das empresas privadas, que também está estrangulado. Basicamente, a tarefa aqui é refinanciar algumas estruturas via BNDES, mas descartelizar, ou seja, desconcentrar o sistema financeiro brasileiro, fazendo com que haja mais competição de maneira a trazer a taxa de juros e os custos tarifários para mais baixo. A terceira tarefa responde à pergunta. Nós precisamos restaurar a capacidade de intervir do Estado brasileiro, que hoje está colapsada. Com o menor investimento desde a Segunda Guerra Mundial, nós investimos ridículos 1%. A manchete hoje foi que nós temos o menor volume de investimento em saneamento nos últimos 6 anos. Isso está acontecendo em todas as áreas. E aí, certo, já estão um tributo sobre lucros e dividendos empresariais, um tributo mais progressivo sobre grandes heranças dos mais ricos e um pente fino em todas as renúncias fiscais, que são 354 bilhões de reais. Entretanto, eu admiti trazer ao programa para reflexão, porque ele tem imperfeições, eu tecnicamente conheço as imperfeições da CPMF, e em qualquer circunstância não seria mais a CPMF, porque ela tem um defeito, ela não é partilhada com os estados e municípios, que são basicamente os grandes provedores de saúde pública, embora o SUS seja unificado. Não estou decidido ainda, quero ver como é que a sociedade brasileira reage à possibilidade da gente tirar todo mundo que faz transações até R$5 mil por mês e a partir daí fazer uma alíquota pequena de 0,38, partilhada com estados e municípios. Agora, o que garante que a CPMF, essa nova CPMF, não vai ser desvirtuada para outros setores, como aconteceu com a CPMF? A minha ideia nem é vinculá-la à saúde. A minha ideia é libertar o dinheiro livre, que é muito pouco, para a saúde. E a minha ideia, para tentar diminuir os defeitos do imposto sobre cheque, que é a famosa CPMF, é vincular a arrecadação dela ao abatimento da dívida. E aí estabelecer um gatilho. Se a dívida está em 50% do PIB, como está tudo em aberto para discutir, suspende. Se ela volta a subir, ela volta nessa proporção. De maneira que o Brasil teria uma espécie de gatilho para garantir recursos estáveis para a proteção do crédito público, libertando os dinheiros dos tributos livres para financiar educação, saúde e segurança, que são as grandes tarefas. Mas, candidato, quais são as 3 prioridades da área da saúde no eventual governo do senhor? O SUS precisa de uma estrutura de gestão, supervisão, avaliação e controle. Vou dar na prática o que é que isso vai melhorar a vida do usuário.
eu vou estabelecer um fundo de 4 bilhões de reais, que é sobre 128 bilhões, é uma coisa perfeitamente praticável, para dar um prêmio às unidades básicas de saúde pelo Brasil inteiro que cumprirem metas estabelecidas de atenção materno-infantil, prevenção da diabetes, prevenção da hipertensão, que são as grandes causas das operações mais sofisticadas e da mortalidade, e metas cíclicas de vamos enfrentar a chikungunya, vamos enfrentar a zika, enfim. E, por fim, um critério de avaliação de satisfação do usuário. Hoje nós até damos atenção, mas o povo é muito mal feliz, muito mal satisfeito com a forma como é tratado. Então, o usuário doravante terá direito a dizer: estou satisfeito, fui bem atendido. E isso entra como um critério central, de maneira que o Brasil tem unidades básicas com 4 bilhões, dá para eu dar um prêmio de R$100 mil por ano para as unidades básicas de saúde, distribuir entre todos os membros da equipe de saúde da família, que são de 8 a 10 pessoas. Acredito que isso fará um choque em matéria de supervisão, avaliação, gestão e controle. E a outra grande tarefa é o subfinanciamento. Se nós não anunciarmos, ajudarmos o povo a entender, o Brasil, o político, cometeu um erro grave, tabelando por 20 anos os gastos reais com educação, saúde, segurança, que é a emenda 95. Tudo que os candidatos hoje estamos dizendo, tudo que está nos programas é tudo mentira grossa se nós não revogarmos essa PEC. O que não quer dizer que a gente deixe afrouxar e gastar mais do que pode. Eu sou virgem em desequilíbrio. Fui governador, não tem um dia, fui ministro da Fazenda, comandei a economia brasileira, a economia não praticou um dia de déficit, eu fui prefeito da quinta maior cidade, estou contando isso só para me apresentar a muitos brasileiros que não me conhecem ainda. Mas essa emenda 95 tem que ser revogada. E, por fim, há uma urgência que me comove dramaticamente. São o que o Merval já citou, aquelas cirurgias que não são de emergência, digamos assim, porque você foi atropelado na rua. Eu vou dar o exemplo mais comovente disso. Hoje há quase 1 milhão de mulheres no Brasil que fizeram mamografia, identificaram um nódulo no seio e estão esperando até 3 anos para fazer uma punção e definir se esse nódulo é cancerígeno ou não. Isso é uma tragédia, porque a hora crítica do diagnóstico precoce permite 100% de cura no câncer de mama. Cristiana Lobo. Candidata, eu quero falar sobre educação e ensino médio. O senhor sempre cita a educação do Ceará como um exemplo do ensino fundamental, é verdade, mas no ensino médio, lá também padece do mesmo problema do Brasil, que é uma estagnação. O governo tem o Fundeb, no IDEB, por exemplo, o Ceará está estagnado há 9 anos, está no mesmo patamar. Agora vai sair outra avaliação. Você vai ver o pulo. Hã? Você vai ver o pulo que o Ceará vai dar. Tomara. Mas no ensino médio está da mesma forma. O governo, lá atrás, Fernando Henrique, criou o Fundef, e depois, no governo Lula, o Fundeb, que é para beneficiar os professores do ensino médio. Minha pergunta é, essa lei expira no ano que vem. O senhor pretende renovar isso para beneficiar os professores? Porque o senhor fala também em bolsa para os estudantes de ensino médio. Quer dizer, todas as propostas levam a gasto de dinheiro. De onde é que vai sair tanto dinheiro e se vai renovar ou não? Se não, o que é o pilar desse ensino médio que o senhor pretende botar para atender esse jovem que está sem emprego? Eu volto ao dinheiro, sem o que até a própria proposta é ociosa. O Brasil precisa fazer uma reforma tributária. Eu tenho a minha proposta absolutamente explícita no meu programa de governo, sou o único candidato. Ela tem o objetivo de simplificar, por exemplo, o IVA, que eu defendo desde 1995, no livro que eu escrevi. Estou feliz porque agora os meus ilustres opositores estão imitando, e isso é muito bom, não é? Mas as pessoas precisam saber, né, quem sempre foi a favor e quem, quando teve a oportunidade, ficou contra, como o PSDB de São Paulo, de onde sai o meu ilustre opositor e amigo Geraldo Alckmin. Pois bem, tirante esse objetivo de simplificação, eu vou repetir, um tributo sobre lucros e dividendos, dependendo da progressividade, pode chegar até 50 bilhões de reais novos de recursos. Um tributo sobre heranças grandes, das grandes heranças, pode chegar a algo ao redor de 25 a 30 bilhões de reais. Um pente fino nas renúncias fiscais, que podem ser ociosas, me daria aí mais uns 15% dos 354 bilhões, que significa mais uns 40 bilhões de reais. Portanto, já aqui um desenho, né, bastante concreto e objetivo de onde virá o dinheiro para esse conjunto de propostas. O que mais me comove, de todas as grandes e graves tarefas que eu tenho vontade de assumir como presidente do Brasil, é a educação.
E o ensino médio no Brasil tem uma evasão cretina, assim, uma evasão criminosa, porque é justamente ali do Fundamental 2, de 11 anos a 19, onde o garoto e a garota ficam mais vulneráveis ao apelo perigoso da rua. O narcotráfico, a violência, o consumismo, não é, que ele não tem renda para assumir, e aquilo tudo vai gerando um desencanto, e só uma escola encantadora vai preparar isso. Então, a tarefa é de duas naturezas. Fazer uma mudança no padrão de educação, substituir o decoreba, que hoje é o dominante, em tempos de Google, isso é puro lixo. Você imagina um garoto de 14 anos ter que tomar banho, que já é muito chato nessa idade, né? Pegar o ônibus, chegar lá na escola para ver o professor, coitado, se esforçando para dizer que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Quando ele entrando no Google, ele vê um filminho, ele pode viajar, né, numa viagem 3D, na internet, numa lan house, e ver como é que era Porto Seguro, etc, etc. Então, essa tarefa supõe uma reestruturação do magistério brasileiro, um retreinamento e uma estimulação, porque não é possível que o magistério continue sendo tratado com a indignidade que é. Falo isso com muito prazer, porque quando eu fui governador do Ceará, o meu objetivo era fazer os professores do Estado ganharem mais do que a iniciativa privada, e fiz, né, desde aumentos separados e tal. A segunda tarefa é a estrutura mesma e o subfinanciamento. E a minha prioridade lá embaixo é creche em tempo integral, porque é aí que se formam as capacitações do cérebrozinho das nossas crianças, dos nossos filhos, e do ensino fundamental 2 ao ensino médio, tempo integral profissionalizante. Por que eu estou dizendo que no Ceará vai ter uma mudança grande? É porque o IDEB está defasado e ele não apanhou a grande revolução que nós já fizemos lá no Ceará em matéria de ensino médio também, onde nós temos 1 de cada 3 escolas já é ensino em tempo integral profissionalizante. E não são profissões, negócio de auxiliar de eletricista, essas coisas que no passado se fazia. É mecatrônica, robótica. Nós acabamos a Fundação Lema nos doou um laboratório de robótica, de primeira linha, trazido dos Estados Unidos, porque a meninada está mantendo um bolão. E eu quero dar matrícula a 50% da população nessa cidade nos meus primeiros 4 anos. Então, o senhor vai propor a renovação da lei? O Fundeb tem que ser reestruturado, porque, agora, veja, hoje o Fundef foi uma iniciativa dessas que mostram política de Estado. Fernando Henrique criou, Lula aperfeiçoou e incorporou outras tarefas, e o próximo presidente tem que reforçar, para além de renovar. Não sei por que conta botaram datada essa providência. Hoje, nos últimos 10 anos, piorou a situação do ensino médio no Brasil, o aprendizado piorou. Mas o senhor fala do imposto sobre grandes fortunas... Não, grandes fortunas não, heranças. Grandes fortunas é conversa fiada de petista que parou de ler faz uns 15 anos. De herança, o senhor acha que imediatamente dá para arrecadar 50 bilhões? 24 meses é o prazo para a superação do desequilíbrio fiscal, porque o Brasil é submetido ao princípio da anterioridade. Toda e qualquer providência inovadora em matéria tributária só entra em vigor no ano seguinte. Candidato, o senhor está prometendo acabar com teto de gastos, porque prejudica o financiamento de saúde, educação. Tal. O senhor acabou de dizer que vai levantar dinheiro com vários outros impostos. Tal. O senhor não tem medo que essa promessa toda de aumentar gasto acabe gerando um custo acima da possibilidade de recolher novos impostos e que o Congresso talvez não aprove esses novos impostos? O risco do Congresso não aprovar é uma inerência da democracia. Eu peço muito às pessoas que, se me derem a oportunidade de servir essa grande nação como presidente, não me mande para Brasília de mão e pé amarrado. Eu peço muito que me dê um deputado, um senador, que seja comprometido não com o meu partido, mas com a ideia de que o Brasil não pode cometer o crime de congelar o investimento em saúde e educação por 20 anos. Isso é só uma selvageria impraticável. Isso já está ficando evidente. As bolsas da CAPES estão suspensas para o ano que vem. O custeio dos institutos federais de educação já estão constrangidos. As universidades vão começar a colapsar. Os grandes hospitais federais, tipo o INCA, no Rio de Janeiro, começarão a colapsar. Inovação tecnológica, né? A gente está muito atrasado. Estrangularam o Ministério da Ciência e Tecnologia, tomaram ele com um contingenciamento brutal e o país simplesmente está... Então, isso tem que ser revogado, primeiro porque é insustentável. Porém, o valor envolvido nessa truculência é um valor que é da minha prática, Merval. Eu volto a dizer, eu fui prefeito da 5ª cidade, governador do 8º estado, ministro da Fazenda, eu não tenho um dia de déficit. Pelo contrário, eu tenho algumas proezas que só eu tenho. Eu, governador, tinha
tanto dinheiro livre, pela austeridade com que eu administrei, pelo estado arrumado que eu recebi do meu antecessor, ex-governador Tasso Gereissati, a quem o Ceará deve essa ruptura, por primeiro, não é? Eu fui ao mercado e comprei toda a dívida do Ceará com 20 anos de antecedência, com 15 anos de antecedência. Só eu fiz isso. Quem for no Google agora vai olhar o maior superávit primário da história do Brasil foi o ministro Ciro Gomes, sob a liderança de Itamar Franco, 5,14% do PIB em 94. Essa questão da educação, que o seu programa junta educação e inovação tecnológica, eu acho que é fundamental e a gente pode dar um salto, porque a tecnologia permite isso. A gente está muito atrasado, mas pode. Mas isso é muito caro, custa muito dinheiro. O senhor acha que vai ter condições de fazer tudo isso? Vai, até porque é muito caro, mas não é tão caro quanto as coisas que o Brasil desperdiça e joga fora. Se você olhar, por exemplo, o conjunto de aberrações que há no nosso país hoje e que acabam dando instrumento, argumento para uma direita truculenta que propõe logo entregar tudo, vender tudo, entregar para o estrangeiro tudo, porque há muita deformação. Se você olhar assim, coisas pequenas, mas que têm simbolismo forte, as mordomias ao derredor do poder. É evidente que não é isso que vai resolver os bilhões de reais, mas dá para você fazer, por exemplo, um instituto de pesquisa, um instituto de engenharia reversa com o dinheiro de uma dessas providências. E eu tenho certa lupa para isso. Eu vou passar o pente fino, cortar tudo e vou desarmar essa trempe que proíbe o Brasil de crescer. Sem crescer, não há muita condição da gente resolver nada mesmo. Vamos agora. Camarote. Candidato, hoje a gente tem uma gravíssima... Boa noite. Boa noite. Hoje a gente tem uma gravíssima crise migratória na América Latina por causa dos refugiados da Venezuela. É uma situação que, no Brasil, especificamente, acaba atingindo o estado de Roraima. Lá, a cidade de Boa Vista já tem mais de 30 mil refugiados, isso é mais de 10% da população, o que relatos mostram ali já colapsando em vários setores da cidade, da capital de Roraima. Eu lhe pergunto, qual será o seu tratamento em relação a esses refugiados, a essa política para receber refugiados no Brasil? Se vai manter a atual diretriz do governo Michel Temer? Hoje não há diretriz nenhuma. O que há é uma reação absolutamente a destempo, deixa o leite derramar para depois correr em cima. Tivemos que assistir constrangidos a um arranhão terrível da imagem de generosidade que o Brasil tem ante a admiração e o reconhecimento do mundo todo, porque deixamos meia dúzia de fascistas, desesperados que estejam, né, queimar roupa de mulher, de criança e botar uma gente que já está assim, morta em vida por conta de todo o drama que está acontecendo. Eu pretendo entrar nesse assunto da Venezuela com muita força mesmo, porque o Brasil precisa usar este episódio para restaurar sua natural liderança, sem qualquer tipo de hegemonismo, mas é nossa liderança natural no caminho. E quero dizer isso, primeiro, proteger os refugiados. Nós precisamos lembrar que o Brasil é um país que se constituiu pela migração, pela miscigenação, que veio substituir a mão de obra escrava, que por sua vez já foi coagida a sair da sua terra para vir para cá. Nós somos um país que somos a maior comunidade japonesa fora do Japão, a maior comunidade italiana fora da Itália, a maior comunidade polonesa fora da Polônia, e eu poderia aqui desfiar. E nós temos que honrar essa nossa tradição e a nossa tradição humanista, proteger, ajudar, mediar essas questões todas, e isso é um compromisso que eu assumo por este episódio e para sempre. Quero, inclusive, botar a mão, se possível, nessa tragédia humanitária que é a Síria, que é o Mediterrâneo, que está estressando, porque isso é importante para a posição de respeito que o Brasil deve merecer e sempre mereceu na comunidade internacional. Agora, veja, o Brasil, ao invés de exercitar o seu papel, que é nosso, de mediar esta, eu ia dizer esculhambação, mas esse quase guerra civil que está acontecendo na Venezuela, o Brasil sai de uma posição de alisar a cabeça de um regime que não se explica mais para a posição de alinhamento vassalo do imperialismo norte-americano, que também não trata essa questão com devido respeito. Nosso papel é mediar isso, desarmar essa bomba, porque digo ao brasileiro nesse instante, como o Brasil se desertou dessa posição, o que é que acontece? Hoje há imensos contingentes russos e chineses na Venezuela. Função disso, violentando toda uma tradição, os norte-americanos estão convidando a Colômbia para entrar na OTAN.
Organização do Tratado, que é a organização militar que organiza as nações do Atlântico Norte. Ora, a Colômbia fica no Pacífico Sul. E nós aqui no Brasil, não é, descuidado disso, estamos deixando o Brasil ficar num constrangimento que não dá para a gente aceitar. Mas, candidato, de forma concreta, o que é que o senhor vai fazer com esses venezuelanos? Você tem ali o governo Temer, está tentando interiorizar, que ele chama dessa forma, ou seja, repassar para outros estados venezuelanos, só conseguiu até agora 820, vai mais agora um número ínfimo. O que é que o senhor vai fazer de concreto? Temos que acolher. Acolher significa garantir comida, garantir remédio, garantir cuidado para as crianças, aonde a gente puder colocar. Porque precisa uma interlocução com os governos estaduais, uma interlocução com as estruturas militares brasileiras pelo Brasil lá fora. Isso um país de 207 milhões de habitantes, com 84 milhões de quilômetros quadrados, não é um problema de 50 mil. Veja, a Colômbia está recebendo mais de 500 mil venezuelanos. Não é possível que o Brasil vá se engasgar com mosquitos e não dar cabimento, um apoio a esse drama humanitário. Lembra o seguinte, há milhões de brasileiros em diáspora pelo mundo. Eu morei em Boston e vi a humilhação dos brasileiros correndo com medo da migração. Agora, esse regime Trump separou crianças de famílias brasileiras. Há muitos brasileiros na França, não é? Sofrendo a humilhação como travesti. Eu vejo esse povo todo, encontro esse povo todo. Nós não temos direito de agir como fascista, como nazista. Nós não temos nenhuma condição de fazer isso. Isso violenta a tradição brasileira. Candidato, Cristiana Lobo tem uma questão fundamental para o senhor também. O Brasil, eu quero falar de um outro assunto. O Brasil tem hoje 3 mil lixões a céu aberto. Isso afeta, direto ou indiretamente, 70 milhões de brasileiros. E ali, esse é um vazador de doenças, o churume, que contamina o subsolo, enfim. É uma situação dramática. É problema das prefeituras, mas tem uma lei federal que foi aprovada pelo Congresso depois de 20 anos de discussão, mas ela é aquela coisa brasileira, não pegou. Não pegou. No seu programa, nas suas diretrizes, não há nada sobre isso. O senhor tem alguma proposta para isso? Porque esses 70 milhões de brasileiros são geralmente os pobres que moram perto dos lixões. O que o senhor pretende fazer? Eu vou dar grande ênfase à construção civil e na construção civil ao saneamento básico. Isso faz parte, no conjunto de compreensões da tarefa saneamento básico, por isso que talvez nós devêssemos ter com mais clareza, porque eu já conversei com os prefeitos. Esse problema é institucionalmente das prefeituras, mas elas não têm capacidade de resolver. Parte porque não tem recurso, parte porque não tem território, parte porque não tem volume sequer de lixo suficiente, pensando nos pequenos. O Brasil coleta 30 milhões de toneladas por ano de lixo. Sim, mas São Paulo leva 12 milhões sozinha e Meruoca, lá no meu querido Ceará, não tem como fazer um aterro sanitário com as condições técnicas necessárias. Qual é a solução disso? Nós estamos experimentando no Ceará. Quando eu falo no Ceará, eu não estou falando porque o Ceará é um paraíso, não. O Ceará é um dos estados mais pobres do Brasil. Mas nós ali achamos um caminho e eu estou dando um lugar onde as pessoas podem checar as minhas propostas, porque o discurso de política anda muito desmoralizado. Então, nesse momento, por exemplo, nós estamos fazendo consórcios. Essa é a inovação. Mas então, a ausência disso no seu programa de governo não dá ideia não, de que Cristiana, menciona aí com grande ênfase as questões de saneamento básico, inclusive como saneamento e aterro sanitário. Saneamento é para tratar o esgoto. Não, saneamento básico é tudo isso. É resíduo sólido, é água tratada e é esgoto. Às vezes sim, no conceito Não, no conceito é isso. Eu estou errado, eu vou mandar corrigir, porque a gente pode botar como exemplo. Mas eu tenho outras participações que não é esse documento. Por exemplo, no grande encontro que eu tive com os prefeitos, com a frente municipalista. E ali tem uma pergunta explícita sobre isso, onde eu tenho clareza do que é a prioridade nessa questão. E o exemplo prático, nós temos que fazer consórcios e a União Federal vai dar grande prioridade a isso, porque para além de ser muito importante para a população, hoje é um dos fatores que faz com que muitos prefeitos sejam desmoralizados com procuradores bem intencionados, não duvido, mas que processam os prefeitos por improbidade por essa razão, o que é um abuso absoluto. Gerson Camarote. Candidato, o senhor é um candidato que vem do Nordeste, na região em que hoje o ex-presidente Lula é muito mais forte do que o seu nome. Eu poderia até dizer mais, no próprio estado do Ceará, a última pesquisa Ibope, o ex-presidente Lula tem 56%, o senhor está com 15%. O senhor que tem falado muito do seu grupo político, tem feito muito pelo Ceará, o que está acontecendo? O que é que não deu certo
para esse índice de pesquisa estar inferior e bem inferior ao ex-presidente Lula? É muito simples de entender. Eu apoiei o Lula nos últimos 16 anos. Ao mesmo tempo que a gente ganha todas as eleições no Ceará, graças à generosidade do nosso povo, eu não tenho uma TV, não tenho uma rádio, não sou, enfim, não tenho poder econômico, não tenho empresa, não tenho nada, mas eu fiz uma opção, porque o Brasil se dividiu entre o reacionarismo do tucanato de São Paulo e o Lula, com todas as suas virtudes e todos os seus defeitos. E eu o apoiei ao longo dos últimos 16 anos. Eu tenho a honra, até o presente momento, de nunca ter perdido uma eleição no Ceará. E acredito que eu vou me aposentar sem este dissabor. Até porque... Como? Mas sem reverter esse índice... Calma. Deixa o povo tomar posição, deixa o povo olhar. Nosso povo é muito grato ao Lula. Nosso povo é muito grato ao Lula e com razão. Né? O nosso povo recebeu o Bolsa Família. Quando tinha seca no Ceará... Mas, candidato, o senhor está lembrando do seu apoio durante dezenas, 16 anos para o presidente Lula, mas ele não apoiou o senhor dessa vez. Pois é, veja como a vida é. Mais do que isso, esvaziou. Não, ele sempre foi contra mim lá. Ele sempre foi contra mim lá. E dessa vez ele manobrou feamente. Para esvaziar toda a sua negociação. Pior ainda, pressionou para que o PT do Ceará apoiasse o Eunício Oliveira, que votou o impeachment enquanto eu lutei pesadamente contra o impeachment. Mas o senhor fala que é preciso olhar para frente? Claro. Mas o senhor está com algum ressentimento passado ou não? Política não cabe ressentimento. O negócio de mimimi é outro ramo. Política é luta, é guerra. Mas o seu irmão, aí numa incoerência, o seu irmão está ali, faz uma aliança informal com o senador Eunício Oliveira, com o governador que é do PT, o Camilo... Não lembro esse negócio não, que eu fico morrendo de vergonha. Pronto, mas falei. Como é que explica isso? Que o senhor critica o PMDB nacionalmente? Eu estou morrendo de vergonha, isso é uma contradição inexplicável. Essas coligações regionais, isso é uma vários candidatos têm problemas com isso. Todo mundo, uma barafunda geral, sendo que eu não voto no Eunício Oliveira, nem golpista, nem pilantra, mas nem a pau juvenal. Tem cartaz dizendo que ele é o senador do Lula. E eu acho que ele é mesmo. Eu quero introduzir um outro tema aqui, que é o tema da transparência, que é um tema fundamental para uma campanha presidencial. Candidato, 3 medidas para a transparência que o senhor implantaria. Botar os preços unitários de todas as obras e serviços na internet. Hoje em dia é tão contundente isso, você muda a legislação, a Lei 8666, com todo respeito ao meu amigo Luiz Roberto Ponte, que eu me comprometi de ouvi-lo, que é o grande autor dessa medida, mas ouvindo, e não é porque ela seja ruim, é porque ela tem já uma idade e a pilantragem vai se adaptando. Né? Essa é a grande questão brasileira. A pilantragem, dizia o Barão de Tararé, que não há nada mais sólido no Brasil do que uma bandalheira bem documentada. Então precisamos adaptar e prevenir, mas a grande chave é fazer com que todas as licitações sejam feitas por preço unitário. Aí você tem o CREA, a Fundação Getúlio Vargas, e esclarece na revista qual é o preço de um tijolo, qual é o preço de uma manilha, de uma especificação tal, bota tudo na internet. Isso é a primeira grande providência, transparência radical. Segundo, determina a proibição de que as obras sejam contratadas com mais do que 5% acima ou 5% abaixo. Porque hoje a pilantragem aprendeu que mergulha no preço, contrata, ganha o dinheiro fazendo superfaturado no começo da obra e depois abandona. São 7.200 obras paradas no Brasil com esse tipo de bandalheira, não é, prejudicando o conjunto da sociedade brasileira. E depois é o exemplo, Heraldo. Não há nossa ilusão lusitana de que uma lei vai resolver nossa contradição. Só o exemplo, a punição não ser o prêmio para a impunidade, quer dizer, a impunidade não ser o prêmio para a molecagem, e o exemplo é de cima. Se o de cima roubar, rouba todo mundo. Se o de cima não roubar, já fica diferente. Candidato, muito obrigado pela sua entrevista. Muito obrigado a você, Heraldo, e a todos. Gostou? Gostei bastante. Obrigado. Amanhã teremos aqui, o nosso convidado é Jair Bolsonaro, candidato à presidência da República pelo PSL.